capacidade incrível, né? A gente acabou de assistir aí as eleições nos Estados Unidos e isso virou polêmica. E a gente viu lá que Hillary Clinton, segundo a mídia, né, que segundo denúncias e mais denúncias, recebiam bom dinheiro para falar bem de Hillary Clinton. E aí tem um monte de polêmica a ser discutida em cima disso, mas não interessa. Ela dava 85%, 90%. Teve quem dissesse na mídia americana que Hillary Clinton ganharia as eleições com a folga de 95%. E depois das denúncias que a equipe de Donald Trump, que é um progressista, que ele baseou e tem mantido a sua palavra, até onde nós temos acesso às informações, ele baseou a sua campanha na defesa de Deus, da sua pátria, no caso os Estados Unidos, e da família, né? Valores, virtudes, direitos e deveres básicos do cidadão com respeito ao nosso Senhor, que alguns, dependendo da sua religião, chamam por outros nomes, mas não importa. O que importa é que quem crê em Deus e quem crê nos princípios de amar o próximo como a si mesmo, de respeitar o cidadão e enfim, se respeitar, que é o que mais está faltando no mundo inteiro hoje, são que as pessoas resgatem esses conceitos ensinados pelos nossos pais e os nossos avós, quando diziam que você, para ser respeitado, você deveria dar o exemplo. E nessa inauguração da Rádio Pátria Amada Brasil, a gente vai tá falando agora, em seguidinha, já está aqui na linha com a gente, o Cabo Valentim, do Rio de Janeiro, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu quero lembrar a todos os senhores e senhoras que nos ouvem hoje, que vão continuar nos ouvindo, que vão ter acesso a esse programa nas redes sociais, dentro da página patriamadabrasil.org, e em todos os meios possíveis, né, de se alcançar as mídias via internet hoje, que a gente vai colocar à disposição lá no YouTube e por aí vai, que a gente vai ter acesso não só a uma simples entrevista, como a mídia ela faz questão de nos apresentar todo dia, no Jornal do Almoço, no Jornal da Noite, no Jornal da Madrugada. Muitas vezes a gente vê alguma informação mais contundente, mais precisa, até com opinião jornalística de verdade, imparcial. Mas o que acontece na grande maioria das vezes, na grande mídia, nos horários que eles chamam de os horários de maior audiência, são opiniões tendenciosas. Isso não é papel da mídia. Como eu ouvi falar esses dias de um amigo meu, olha aqui, eu não quero saber qual é a opinião do repórter, eu quero saber qual é a notícia. Opinião, eu tenho condição de formar a minha, porque mesmo ele me dando a notícia, eu tenho capacidade e inteligência para pesquisar e procurar saber. Se isso é dito por um senhor de 80 anos, né, que aprendeu quando só tinha o jornal e as bibliotecas, que dirá por nós hoje, que podemos acessar um Facebook, um Twitter, um WhatsApp, perguntar, e o Dr. Google, né? Que tem sido uma das maiores e melhores referências de pesquisa que nós temos, embora lá tenha de tudo. Mas se você souber pesquisar e for a fundo, você vai encontrar de fato a verdade. É preciso pesquisar. Você não pode escutar o que o outro está te falando e simplesmente aceitar aquilo como verdade. Porque é isso que a população brasileira tem feito durante esses últimos 30 anos, né? Podemos afirmar isso com a maior tranquilidade. Porque quando dizíamos que chegaríamos, né, muitos de nós dizíamos aí há 5, 6 anos atrás, que nós chegaríamos onde estamos, nesse caos absurdo e absoluto, né, da política no Brasil, que faz a inversão de valores, faz dela regra dentro das instituições, tanto da segurança pública, quanto da saúde e principalmente da educação. Eu quero dar um agradecimento especial na inauguração da Rádio Pátria Amada Brasil a todos os cidadãos brasileiros que lutam contra a corrupção e os seus males. Lutam contra a destruição dos pilares da sociedade, contra a crença em Deus,
nos valores patrióticos e na instituição basilar que sustenta toda a sociedade. Isso é foco principal, né, de quem é contra Deus, a pátria e a família. Única e absoluta chamada de família. Todos nós sabemos que se nós não tivermos uma família do nosso lado, fica muito mais difícil de aprender. Não que seja impossível, mas é muito mais difícil. Quando você tem um pai e uma mãe e um irmão ou um filho que te diz assim, ó, olha, isso aqui está errado. Você pode questionar, você pode pesquisar, mas quando essa informação vem e te alerta do perigo, é muito mais fácil de você concluir se ela vale ou não vale, se ela vai fazer bem para você ou não vai. Afinal de contas, família é a sustentação da sociedade. Sem família é o caos. E a família, ela não diverge, ela não divide. A família, ela une. Por quê? A família, ela tem a mulher, ela tem o homem, ela tem o filho, ela tem a filha. Ele pode ser branco, preto, pardo. Ele pode ser engenheiro, ele pode ser policial, ele pode ser advogado, ele pode ser coletor de lixo, ele pode ser pedreiro que trabalha na construção civil. Mas a família é que sustenta os anseios e a vontade daquela pessoa, daquele cidadão, de crescer e evoluir na sociedade. Sem a família fica muito mais difícil. Em especial, aqueles que nós, do Cruzada pela Liberdade, nós, os defensores do patriotismo brasileiro, em especial, nós queremos, eu falo em nome aqui dos patriotas, com todo respeito, com o pedido da permissão, em especial nós queremos dar os parabéns às nossas forças policiais. Forças policiais compostas por soldados, e sem os quais nenhum comandante pode existir. Não existe exército sem soldado. Não existe polícia militar sem soldado. Não existe polícia civil sem soldado. Não existe polícia federal sem soldado. Não existe forças armadas no Brasil e em qualquer país do mundo sem soldado. Nós queremos dar os parabéns aos policiais e aos oficiais da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil do Brasil, aos batalhões de forças especiais, pessoal do BOP, um grande abraço aí no Rio de Janeiro, pessoal da Rocan, enfim, não dá para citar todos, mas a todos os operacionais que nos livram colocando a sua vida em risco todos os dias. Não tem feriado, não tem dia, não tem noite, não tem chuva, não tem tempestade, não tem enchente que impeça ou proíba esses nossos soldados, colocados lá por nós. Quem coloca o soldado militar, o soldado civil, o soldado das Forças Armadas, para defender a sociedade, somos nós, os cidadãos. Portanto, nós, os cidadãos brasileiros, devemos acordar desse pesadelo que tentaram colocar na nossa cabeça, e isso tem acontecido todos os dias, de que o bandido é coitadinho e a nossa polícia, que morre, que é pai, que é mãe, que é filho, que é avô, assassinado por quadrilhas comandadas pelo crime político organizado todos os dias, são os vilões da história. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil há muitos anos. Nós vimos o que aconteceu com a tentativa de acabar com o crime político organizado no Brasil. E os senhores aqui vão me permitir um parêntese. O crime político organizado no Brasil comanda o crime civil organizado no Brasil. É PCC, é Comando Vermelho, não importa. Porque ele só existe ou por má fé da administração pública, em não valorizar e utilizar e dar condições para que as suas forças de segurança, Polícia Federal, Militar, Civil e Forças Armadas e as forças, os batalhões, os operacionais especializados, trabalhem. Caso contrário, meus senhores, nós viveríamos hoje como vivem países desenvolvidos, onde o cidadão tem direito a ter uma arma em casa, ou quantas forem necessários, para defender a sua vida e apoiar as forças policiais caso seja necessário.
Isso a gente vê em países e estados de países desenvolvidos, como graças a Deus ainda temos como referência nos Estados Unidos o Texas, né? Quase destruído pelas políticas socialistas, populistas, enfim, que tentaram implantar lá Bill Clinton e esses outros senhores que foram tirados do poder com o apoio total e absoluto da sociedade civil consciente nos Estados Unidos. E nós devemos agora, meu pai me dizia assim, que o bom exemplo deve ser seguido. Se você tira o bandido do poder, não basta você tirar ele, não. Você tem que dar condições para que a sociedade e as tuas forças de segurança o mantenham fora daquele local de poder e de manipulação da sociedade e das suas forças de segurança. Eu vou estar agora convocando, chamando aqui, que já está aqui me aguardando, já deve estar cansado de me ouvir, mas enfim, o cabo Valentim da PEMERG do Rio de Janeiro, que vai estar falando com nós. Atenção, pessoal. Eu sempre disse que o dia que eu fosse construir junto com o nosso pessoal, os patriotas de todo o Brasil e que nos apoiam para que esse espaço aqui seja um espaço transparente. A verdade é nosso escudo. E se a verdade é nosso escudo, ela não vai nos deixar perecer. Porque nós trabalhando com a verdade, nós mostrando a verdade, a gente tem certeza de que a gente vai libertar tanto a nós mesmos, quanto ajudar a que a sociedade brasileira se liberte dessa prisão que nós vivemos hoje. Como disse o pessoal da Lava Jato, lá, se eu não me engano, Deltan Dallagnol, bandido, corrupto, que rouba milhões, mata milhões. E ele não escolhe se o cara é advogado, se o cara é policial, se o cara é... Enfim, não importa a profissão, né? Quem rouba milhões do dinheiro público, não investindo isso na saúde, educação e segurança do seu país, da sua cidade, do seu estado, mata milhões. É um genocídio que nós vivemos. E eu gostaria de pedir ao Cabo Valentim que iniciasse agora falando sobre uma lei que eu fui conhecer ela há pouquíssimo tempo. Por mais que a gente estude e pesquise, essa lei ela é uma lei de número 6764, de 2 de maio de 2014, altera a lei número 3.527, de 9 de janeiro de 2001. Só um minutinho aí, deixa eu... De 2001, que instituiu o auxílio invalidez por lesão à integridade física, tendo por destinatário policial civil, policial militar, bombeiro militar e agente do DESIP. 5 de fevereiro de 2014. Aí acontece o seguinte, o governador do estado do Rio de Janeiro decreta: faço saber que a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, caput artigo 1º da lei, número 3.527, 9 de janeiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, o policial civil e militar, o bombeiro militar, o inspetor de segurança e administração penitenciária que foi ou que venha a ser aposentado ou reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido em relação de paraplegia ou tetraplegia, bem como da amputação dos membros superiores e ou inferiores decorrentes de acidentes de serviços, impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, ou seja, de trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará jus a auxílio invalidez a ser pago mensalmente no valor de R$3.000. Pois bem, aqui tem um segundo parágrafo que eu acho que eu não preciso citar, né? Porque ele só faz uma menção a alguns outros segurados. Boa noite, Valentim. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, Daniel. Você me ouve bem? Estou te ouvindo um pouco baixinho, Valentim. Tem condição de você se aproximar mais do fone? Aí agora, me ouve bem? Tá me ouvindo? Daniel, você me ouve? Oi. Então, vamos lá. Eu vou falando aí, se precisar eu volto
noite. Tá, me ouve com clareza? Só um minuto, vou te dar o ok agora. Vou fazer um teste aqui para que o pessoal que está nos ouvindo possa ter tranquilidade aí em saber que vai receber a informação. Por favor. Vamos lá. O importante aqui, Valentim, é que a gente transmita a informação de forma clara e que o povo possa nos ouvir. Como a rádio está inaugurando hoje, como esse espaço está inaugurando, eu quero trazer aqui um equipamento que está aqui pertinho de mim, o pessoal está trazendo, para ver se o teu áudio vai sair ok. Positivo? Dá um ok para nós, Valentim. Tô te ouvindo bem, cara. Tô te ouvindo bem. Agora você me ouvir. Tá bom, Sandra? Ok, Valentim, o pessoal me passou aqui, acabou de me reportar que está te ouvindo bem. Então fala para nós sobre essa lei e o que de fato dessa lei, o que de fato é cumprido, o que não é cumprido, por quê, enfim. Dá o teu parecer para a gente, é um bate-papo. Tá, vamos lá. Primeiramente eu queria me identificar, tá? Eu sou cabo de polícia, eu tenho em torno aí de 12 anos de polícia, vou fazer 12 anos na corporação março do ano que vem, sair sargento. Fui de batalhão operacional, sempre fui do batalhão de choque. Ultimamente, né, de 2 anos para cá, trabalhando dentro de UPP. Tá? Era um assunto também que eu queria levantar com vocês aí. Queria dar uma boa noite ao pessoal aí que tá ouvindo a rádio Patriota, tá? Aos patriotas, policiais de todo o Brasil. E informar que nossa luta é constante, nossa luta não é passageira, nossa luta vai durar anos, porque nós estamos ganhando anos por melhores condições, não só para a gente, porque se você tem uma força de segurança que é bem treinada, que é bem treinada, que consegue executar o serviço com maestria, você tem uma população que vai gozar da qualidade, né, da condição de vida melhor. Alô, pessoal, parece que cortou aqui, estou tentando restabelecer. Eu estou falando do Rio Grande do Sul, o Cabo Valentim está falando do Rio de Janeiro. E a internet no Brasil é um exemplo para todos nós, né? É uma maravilha. Segundo o que a gente sabe aí, ela é uma vergonha brasileira. Vamos falar, né? Lulinha cuidando aí de operadoras e essa tropa toda. Você imagina o quê? Bom, eu estou entrando aqui em contato de novo, estou restabelecendo a ligação. Oi, positivo, irmão. Tinha caído aí? Então, Caio, vou repetir aqui. Eu não sei até que ponto o ouvinte aí captou a mensagem. Ok. Sobre a 6764. Que foi uma lei sancionada pelo governador, tá? Que reconheceu. Tá me ouvindo bem, cara? Positivo, QAP total. Tá, que reconheceu que policial baleado, inválido, que ficou inválido no cumprimento do dever, tem direito a esse auxílio. Só que o próprio Estado, pasme você, e pasme nós ouvintes, e brasileiros e patriotas, ele recorre da decisão. Quer dizer, o policial tá baleado, tá inválido. Deveria ser automático o recebimento desses valores. Mas não, ele tem que recorrer à justiça. Tem N casos aqui no Rio de Janeiro. Posso citar o caso até de um amigo que foi baleado num confronto, é cadeirante, estava há mais de 3 anos para receber esse auxílio. E teve que entrar na justiça, ganhou na justiça, o Estado recorreu, ele entrou de novo e ganhou. Pronto. Tá, mas peraí. Mas, pô, isso é uma covardia com o policial. Peraí, Valentim. Pelo Estado. Peraí, como a gente está falando, e a gente vai falar, e esse áudio vai repercutir, ele vai continuar rodando, e muita gente que não sabe o que acontece de fato, porque a TV não mostra, eu quero te questionar de uma forma bem popular. Quer dizer que o cara saiu de casa para o cumprimento do seu dever, né? Passou no concurso,
né? Foi treinado, daí foi para lá para defender a sociedade, colocando a sua vida, né? Porque existe um termo que o policial assina, não existe? Olha, Daniel, ele faz um juramento, Daniel. Nós, quando saímos da escola, nós fazemos um juramento de defender a sociedade com a nossa própria vida. Ou seja, mas se você deveria ter o respaldo do Estado, né, cara? É nesse ponto que eu quero chegar. Espera um pouquinho, você assume o compromisso de defender a minha vida, da minha esposa, dos meus filhos e de cada ouvinte dentro e fora do Brasil, né, que é brasileiro, que os de fora do Brasil também, porque a sua polícia lá, aliás, tem respaldo, né? Em outros países aí tem muito respaldo. O policial lá pode exercer a sua profissão e se acontecer alguma coisa com ele, ele vira herói e tem todo esse respaldo que aqui nós estamos tratando justamente desse assunto. Mas o caso é o seguinte, você vai lá, sai da academia, você faz o teu juramento de defender a sociedade com a própria vida, daí o bandido que já matou, estuprou, assassinou, te dá um tiro, você fica inábil, quer dizer, o cara vai lá e te deixou tetraplégico. Daí existe uma lei que supostamente deveria te defender, né? Vai lá, vai te dar 3 mil reais por mês, é o que essa lei diz, né? Quando sancionaram. É isso? Sim, é um valor, eu diria até ínfimo, né, cara? Pra você bancar uma vida de cadeirante, o Estado, eu vou te deixar aqui, te dar outro exemplo, o Estado não te dá fralda geriátrica, cara. Tá, maravilha, o mas... Estado não é maravilha pra corrupto, mas aí eu te pergunto o seguinte... Daí o cara, ele assume um compromisso, uma lei sancionada de 3 mil reais, tá? Isso aí não dá pra sustentar. Não dá pra sustentar, pô. Você sabe, todos nós, os ouvintes, e você sabe muito mais do que nós, quanto é que custa a medicação na farmácia hoje, que o Estado não dá. Daí, que nem você falou, nem a fralda geriátrica. O cara com toda a grana, quando você vê bilhões desviados pela corrupção, daí o governo chega e diz para você que você tem que botar ele na justiça, que se um juiz ordenar, ele vai te pagar daí os 3 mil, que é ínfimo. É isso? Em segunda instância. Em segunda instância. Porque o Estado sancionou a lei. Então, automaticamente, ele deveria me pagar. Mas não, eu tenho que entrar na justiça para receber uma coisa que é direito. Aí me explica aí como é que faz isso. Não, agora você me explica. E como é que o cara faz? Quanto tempo demora? Você recorrer em primeira instância, esperar todo... Pô, você sabe que a nossa justiça aqui no Brasil, ela demora, sei lá, quantos... Eu não tenho noção, porque eu não tenho acompanhado casos específicos, né? Tipo, de um colega aí que tenha sido colocado nessa situação por um bandido. E tá, daí o cara recorre lá. Quanto tempo geralmente tá demorando só o recurso em primeira instância e o de segunda instância? Daniel, esse caso específico desse policial, tá? Ele era policial do cachorro, a gente chama cachorreiro, tá? Mas aqui é BAC, né? Batalhão de Ações com Cães, que é um batalhão especial, operacional demais. Várias apreensões, entendeu? O cara trabalha muito bem. Pô, demorou em torno de 3 anos, Daniel. Tá, e como é que o cara faz, meu irmão? Como é que o cara faz pra sustentar a família dele e pra se bancar? Cara, me explica aí, como é que faz? Não faz, cara, não faz. É campanha, é o amigo que doa, é a gente que faz uma cota, é o pessoal do batalhão que junta um dinheirinho que dá pro cara. Entendeu? Então, ele até consegue viver, mas vive, porra, quase na linha da miséria, pô. É humilhado, né? Nas manifestações que nós fizemos na época das Olimpíadas, cara, ele foi pra manifestação. Ele falou pra mim, eu assim, Valentim, eu não posso ir mais lugares, porque eu sou cadeirante, cara. Eu não consigo controlar meus funções, urina, fezes, entendeu? Ele até falou, pô, eu tô sem fralda geriátrica, cara. Senão eu tava em todas. Quer dizer, ele mesmo cadeirante, ele tava indo pro combate. Agora é uma covardia você ter um policial que deu a vida pelo Estado, entendeu? Porque, mas ele tá vivo, mas a vida dele acabou. A vida não é de uma pessoa normal. Como é que fica?
Como é que fica... Pelo Estado. E para receber um benefício que é direito dele, ele teve que entrar na lista, não só ele, como ele e outros. O pessoal mais antigo aposentado, que são os pensionistas, né? Os caras estão sem receber, cara. Tá todo mundo desesperado. Nós estamos fazendo uma campanha, se você me permitir falar, de arrecadação de alimentos. Amanhã nós vamos fazer um protesto em frente à lei, tá? Vamos botar lá 10 mil, 15 mil pessoas. Estamos solicitando que cada um desses manifestantes leve 1 quilo de alimento não perecível, entendeu? Vai ser feita uma relação que na hora lá solicitar o alimento vai ser direcionado a essa cesta básica para ajudar mesmo, entendeu? Porque a situação está complicada. Nós, do Rio de Janeiro, nós estamos passando por uma situação de calamidade. Enquanto eu tenho meu salário parcelado, o senhor governador, os senhores deputados têm uma verba gorda de mais de 100 mil reais, 150 mil reais, se eu não me engano, entre salário e verba de gabinete. Entendeu? Para legislar para nós colocamos eles lá. E nós não temos respaldo nenhum. Você vai ficar me... É uma situação, cara, é difícil. Você vai ter que me Ô, Valentim. Trabalhar. Valentim, você vai me perdoar durante as tuas explicações, você vai me perdoar, porque eu vou ficar te perguntando coisas que são de interesse da sociedade saber, que a televisão não mostra. Eu tô aqui para responder, cara. Positivo, irmão. Me diz uma coisa. O que acontece com a polícia do Rio de Janeiro é o que acontece com a polícia dos outros estados? Não, eu posso te falar pela realidade que eu vivo, tá? Eu vivo num estado que tem, sei lá, a 10ª parte do estado de São Paulo, entendeu? E eu vivo com uma criminalidade que é a mais perigosa do mundo. Então, quer dizer, hoje em dia, para eu trabalhar, eu tenho que bancar pista, eu tenho que sair de casa. Eu passo por N favelas, eu passo por blitz falsa, eu troco tiro com vagabundo na rua. E detalhe, eu não tenho condições de armamento. Vou te passar um questionamento aqui. A Marinha do Brasil, junto com o Exército do Brasil, doaram para a Polícia do Rio de Janeiro, há 1 ano, 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, mais de 500 fuzis, entre fuzis e milhares de munição. Esse equipamento ainda não chegou pra gente, cara. Quanto tempo faz isso? Quanto tempo? Não chegou pra gente. Por que não chegou? Quanto tempo faz, Valentim? Finalidade Quanto tempo faz isso? Creio eu que já deve ter mais de 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos. Que foi doado e não chegou aonde deveria. Tá. Não chegou nas nossas mãos. Hoje nós trabalhamos com equipamento, que é o fuzil 762 FAL, que tem mais de 40 anos, cara. Que tem mais de 40 anos. Você pega o fuzil na mão, o fuzil ele treme. Entendeu? Você quase entorta ele, porque se você puxar a coroa para a esquerda e o bico para a direita, ele quase desmonta. Agora deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar de novo. Qual é o tipo de armamento que é pego na mão do criminoso, do assassino, do criminoso aí no Rio de Janeiro? Tá, vou te falar aqui, 38 você não vê mais. Tá, 38 quem usa muito aqui é um 5.7, mas é raro. Os caras estão vindo pra rua a base de fuzil, é de AK, é de M16, é de HK. O cara vende pistola, todos os tipos, SIG, Oi, Valentim. Valentim, pessoal, mais um minutinho aí, vou restabelecer a comunicação com o nosso policial do Rio de Janeiro aqui, porque mais uma vez caiu, mas não tem problema, a gente não vai dar trégua para a internet aqui, que parece que trabalha para o próprio crime político organizado. Vamos lá, Valentim, caiu aqui, mas não tem problema não, quando cair, eu te reestabeleço o contato por um outro link aqui e nós vamos continuar, irmão. Porque eles não vão esconder da sociedade, principalmente aqui na rádio, o que o povo tem que saber. Você estava falando do armamento que o criminoso usa no Rio de Janeiro com o policial que está na rua para defender a sociedade, usando armas com 40 anos, sem condições, sem falar também, não vamos nem entrar no assunto, mas eu só vou lembrar aqui
que nossos ouvintes podem acessar o Google, tá? Que é a fonte mais fácil de pesquisa, e coloca lá no Google lá, quais as armas que foram condenadas pelo Exército Brasileiro que estão nas mãos da polícia. Armas condenadas pelo Exército Brasileiro ou armas condenadas por oficiais da polícia no Brasil. Vocês vão ver que armamento que tem sido colocado na mão do policial, eu já vi vários vídeos aí de colegas, policiais aí do Brasil inteiro, mostrando pistolas que o cara tem que apertar o gatilho 11, 15 vezes para disparar um tiro. Você imagina o criminoso, né? Criminoso profissional mesmo, os caras são guerrilheiros. Cara treinado, ele tem treinamento hoje, treinamento de elite nos morros, né? Porque é muito dinheiro que rola, então o traficante, o chefe do morro, ele contrata lá e tem quem se venda por dinheiro para fazer esse serviço, para ir lá dar treinamento pro criminoso, pro bandido, pro vagabundo, literalmente chamado, pro cara operar ponto .50, ponto .30, AK-47, quer dizer, arma que até alguns anos aí a gente só via na televisão. E hoje esse é o armamento que é de praxe, né? Ele é usado comumente na mão do criminoso, não só no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, como o oficial Valentim está colocando aqui para nós, Rio de Janeiro de fato é a cidade ou o estado que concentra uma das maiores, um dos maiores grupamentos criminosos e perigosos do Brasil. Tá? São grupos como PCC e outros mais espalhados pelos morros do Rio de Janeiro. E eu vou me lembrar aqui, Valentim, porque eu tive lá com vocês em julho, durante as Olimpíadas, dando apoio lá, estava junto com vocês lá, e foi uma honra para mim, nas manifestações lá da Polícia Militar do Rio de Janeiro contra o crime político organizado, contra o que estão fazendo com a sociedade e com a polícia no Brasil inteiro. E eu lembro muito bem de tudo que foi falado, tudo que foi dito, de como nós tentamos, né, chegar o mais próximo possível das autoridades para falar, e não fomos, vamos dizer assim, bem recebidos. Porque todos nós sabemos que a segurança que foi montada na época da Copa do Mundo, na época das Olimpíadas, ela era uma segurança que estava lá para proteger o evento e sob comando de ordens políticas muito claras, inclusive com ameaças aí para quem não cumprisse, né, aquelas ordens, mas graças a Deus a gente foi respeitado pelos colegas da nossa Polícia Militar do Rio de Janeiro, e como nós somos adeptos há muitos anos do exercício dos nossos direitos e deveres constitucionais, do artigo 5º e do artigo 1º da Constituição, que dizem e nos garantem o direito e o dever de nos manifestarmos pacificamente contra criminosos, sejam lá quais forem. Mas o maior perigo ainda reflete quando eles estão sentados em cadeiras de vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores e presidentes. Porque estes, com o poder e o dinheiro na mão, fazem o que fazem com a sociedade como um todo. Não é só com a polícia militar, não, com a polícia civil, não é só com o operacional que vai no campo, né, que fica paraplégico quando não morre, e a sua esposa, e aliás, por falar em esposa de policial morto, quando eu estive lá com o Valentim, que nos fala aqui, e está aqui aguardando só eu terminar o comentário, eu estive e tive a oportunidade de abraçar esposas, filhos, pais e mães, esposas, maridos, filhos e filhas, pais e mães, de policiais, militares e civis, mortos no cumprimento do seu dever, que, meus amigos, cidadãos, patriotas do Brasil, é um absurdo para todos nós que nos dizemos patriotas aceitar isso, aceitar que os nossos homens de segurança,
que a nossa força de segurança seja tratada da forma que é tratada por criminosos disfarçados de políticos. E eu tenho dito há muito tempo, Valentim e ouvintes, que Vossa Excelência é o povo que paga imposto. Vossa Excelência não é bandido disfarçado de político. Não interessa o cargo, nem funcionário público, nem político eleito, que se disfarce de Vossa Excelência para fazer o que fazem com a sociedade como um todo. Você pode voltar agora, Valentim, para nós. Você estava falando dos armamentos aí, que o bandido é pego no Rio de Janeiro, mas eu quero te pedir também para você fazer um paralelo, né? Foi o governo do Rio de Janeiro que colaborou para que chegasse a esse ponto, né? O bandido armado com esse armamento pesado, armamento importado, né? Acho que a gente pode chamar dessa forma, que a polícia não tem acesso. E quando a Marinha, o Exército, vai lá e diz assim, ó, não, nós vamos ajudar, vamos doar aqui tantos mil fuzis, né, em condições operacionais, isso chega na mão dos legisladores, eu chamo de criminosos, há um ano atrás, e não é colocado na mão do operacional, do soldado que está lá na rua. Parece, meu povo, que aquilo que a gente tudo desconfia é verdade. Ou seja, o governo quer mais é matar primeiro a polícia para depois colocar todo o povo que foi desarmado no Brasil de joelhos sob seu comando. Porque nós já fomos desarmados. A sociedade brasileira já foi desarmada. Nos resta o policial, que mesmo com a arma que ele tem, falhando 15 vezes para disparar um tiro, ainda vai lá. O cara tem coragem. Porque a esposa dele é civil, o filho dele é civil, a mãe dele é civil, ou seja, o policial é cidadão, o policial é a sociedade, nós somos o policial, portanto. A sociedade é o policial no Brasil. Valentim, está restabelecido aí, você tem a palavra, positivo? Tá certo. Eu queria fazer uma observação, tá? Nós no Brasil, nós temos um monopólio. Fala mais perto aí, Valentim. Tá me ouvindo? Ótimo, melhorou. Tem hoje no Brasil tem uma empresa ou empresas, né, que podem ser do mesmo dono ou uma corporação que impedem a entrada de armamento de qualidade. Eu não vou falando da empresa para não dar ibope para a empresa, tá? Mas essa empresa ela tem um lobby tão forte que ela não deixa que outras marcas venham atuar no Brasil. Vou te dar um exemplo. Nós temos a Glock, que é uma pistola, um armamento fenomenal. Nós temos a HK, nós temos a Smith Wesson. Então, para você comprar um armamento desse, é uma burocracia monstruosa. Para você comprar um armamento da empresa X, que atua no Brasil, que fornece para todas as forças de segurança, é um armamento caro, é um armamento obsoleto, é um armamento de péssima qualidade. Entendeu? Não sei quem está ganhando dinheiro nessa história, não sou eu. Isso aí vocês podem ter certeza. Agora, eu vejo um absurdo o policial trabalhar com armamento obsoleto. Aí você vê um marginal da lei, o cara andando de HK. O cara andando de AK-47. Então, quer dizer, chega a ser desproporcional. E mesmo assim, nós combatemos. Aí eu faço essa pergunta quando eu escuto assim, a polícia não presta, a polícia é corrupta, a polícia... Tudo bem, você falou, a gente conversou isso mais cedo. Tem médico que não presta, tem gari que não presta, tem policial que não presta, tem. Como tem gente que não presta na sociedade. Agora você botar no mesmo balaio, né, na mesma cesta, todo mundo, aí eu acho complicado. Imagina, Daniel, imagina isso, os ouvintes do Brasil inteiro, se essa polícia do Rio, se essa polícia corrupta do Rio, do Brasil, parasse de trabalhar. Eu não ia pedir uma semana, não, 3 dias, eu ia pedir meio-dia. De 6 da manhã ao meio-dia. Acabou. Ou de meio-dia às 18. O caos ia se instalar no Rio de Janeiro, no Brasil. Então nós brasileiros, nós, pessoas bem, nós teríamos que dar valor ao funcionário da segurança pública. Você vê nos Estados Unidos lá, teve em Baltimore, não lembro agora, me falha a memória, um atirador matou 5 policiais. Meu amigo, parou a campanha política, estamos online, parou a campanha política, o Obama foi pra rua, o Obama foi pra televisão condenar aquele ato que é uma barbaridade. E olha que o americano vive de guerra, meu irmão, o americano vive de guerra, tá? Eu acho assim, ele é patriota. Nós estamos engatinhando
para chegar num ponto que o americano já está há anos-luz. O presidente foi para a televisão, com todo o defeito que o Obama tem. Foi para a televisão condenar. Fala assim, aí isso é um absurdo. Aqui no Rio de Janeiro já morreram mais de 93 policiais. Mais de 93 policiais em um ano. São mais de 350 feridos e mutilados. E eu não vejo o seu Temer, eu vejo o senhor Sérgio Cabral, o senhor Pezão, o senhor Dornelles. Então, quer dizer, nós somos números, nós somos meras peças de reposição. Eu acho que isso está acabando. O gigante, a gente costuma falar que nós somos um elefante amarrado num pé de alface. Tá? E nas últimas manifestações nossas, parece que esse elefante arrebentou o pé de alface. Entendeu? Nós não vamos nos calar, nós vamos continuar nesse processo. Tá? Nós vamos continuar brigando por nossos direitos, direitos de nossos familiares, os direitos dos aposentados, dos inválidos, não é só para quem está nativo a receber, é para o funcionalismo, é para o cidadão. Se você tem polícia de qualidade, a sua vida vai melhorar, você vai ter bares abertos, você vai ter shopping funcionando, você vai ter gente na rua. Agora, se você não tem uma polícia bem paga, bem remunerada, você está vendo aí o caos se instalar. Entendeu? E são coisas que tá para a população e a população trata o policial como inimigo. Pô, nós não somos inimigos, nós somos a linha que divide a civilidade da barbárie. Se acabar essa linha, se essa linha se romper, se esse muro cair, o cidadão de bem que vai pagar o preço, como já está pagando. Entendeu? O cidadão de bem está pagando o preço de não cuidar da polícia. Exatamente. Nós não temos condições. É isso aí, se nós não temos condições de cuidar da gente, como é que eu vou cuidar do cidadão? Exatamente. Valentim, antes de entrar na nossa chamada, porque você vai chamar, eu vou chamar também, e o Brasil inteiro vai chamar, população do Rio de Janeiro para amanhã para a Alerj. Mas antes de entrar na nossa chamada para a Alerj, eu quero lembrar também que a gente vai falar aí no finalzinho do que está acontecendo lá em Brasília, viu, irmão? Tem muita família militar lá em Brasília hoje, tá certo? Em manifestação cívico-patriota lá na frente do Congresso Nacional. Quem estiver em Brasília, por favor, você funcionário público de Brasília, você tem que entender uma coisa, meu querido, minha querida, meus compatriotas, você tem que entender o seguinte, que se esse governo criminoso cair, tudo vai ser limpo, tá certo? Então você que é explorado, você que você é ameaçado, né? Você não vai pra manifestação, porque senão eu te demito, você vai ser perseguido, você vai perder, eu vou te exonerar. Isso aí é o que o criminoso faz, tá? Isso é o que o criminoso faz. Ele ameaça e tenta subjugar pela ameaça o teu direito e o teu dever de lutar contra o crime político organizado. Porque hoje, o maior mal do Brasil não está no PCC, está na manutenção do PCC, do Comando Vermelho, das grandes facções criminosas, pelos governadores, pelos presidentes, pelos prefeitos, porque nós sabemos que se estes cumprissem com o seu dever, a nossa polícia, em um dia, acabaria com essas facções. E o que eu estou falando aqui não é utopia, o que eu estou falando aqui é uma coisa muito séria, porque em qualquer país que tem uma força policial treinada, uma força policial valorizada, uma força policial capacitada e bem armada, bandido não tem vez. O Valentim está aqui, está me ouvindo e ele pode me corrigir daqui um pouquinho, assim que ele tomar a palavra. Mas eu tenho certeza que a sociedade de bem, pai e mãe, sociedade, filho, avô, sociedade, o empresário, apoiando a sua polícia e acabando com esse bando de bandido que tomou conta do poder político no Brasil, sendo o poder político que manda no crime civil, no crime comum, tá? Porque ele só não acaba por quê? Porque ele sucateia a sua polícia, desarma o cidadão. Vê se o bandido vai enfrentar uma polícia bem armada, vê se o bandido vai entrar na tua casa sabendo que você está com uma boa metralhadora lá dentro, com uma boa pistola. Não estou dizendo que ele não possa entrar, mas ele vai pensar muito mais. Ainda mais se ele souber que o teu vizinho também está armado, teu vizinho da direita, teu vizinho da esquerda, teu vizinho da frente, teu vizinho dos fundos, tá certo? Então, uma sociedade armada e educada para usar
esse armamento em defesa da sua vida, da vida da sua família, ela é suporte para a polícia. Tá certo? Porque o vagabundo, quando você desarma a sociedade, o vagabundo, ele tá livre, né? Ele pode entrar onde ele quiser, porque ele sabe que o próprio governo mandou desarmar o cidadão. E se o cidadão der um tiro nele e ele não morrer, ele provavelmente vai ser solto pelo apoio que ele tem dos direitos humanos, e aquele pai, mãe de família, que pegou uma arma para defender a sua vida, que é direito constitucional, e a sua família, esse cidadão, se fica vivo, ele vai preso pro resto da vida, vai destruir a sua família, sua carreira profissional, a sua relação social, vai ser destruído. Isso chama inversão de valores. Quando a sociedade deixa de apoiar os seus protetores, que é o soldado. O protetor da sociedade brasileira é o soldado. Eu já disse e reafirmo. Não existe polícia militar, nem civil, nem federal, nem forças armadas sem o soldado. Isto é fato. E é essa força que mantém a cadeia de comando no seu lugar, preservando e dando exemplo. Porque quando um oficial de comando dá uma voz de comando para o seu batalhão, para o seu grupamento, que é uma voz para cumprir uma ordem criminosa ou uma ordem ilegal, esse batalhão deve conhecer a lei e dizer: não iremos cumprir, e esse comandante ele é passivo, inclusive, de voz de prisão. Tô certo ou errado, Valentim? Você fez aí uma discussão a respeito do armamento do cidadão de bem. Eu vou fazer aqui um levantamento. Se eu estiver errado, você corrija. O americano morador dos Estados Unidos, assim, ele tem uma população de 300 milhões de pessoas. E tem entre armamento de 320 a 360 milhões de armas na mão dessa população. Se fosse por esse prisma dos sociólogos dos direitos humanos, o americano não existiria como nação. Quer dizer, se você tem uma arma, é sinal que você vai se matar ou vai matar o seu vizinho, acabou a América. Não tem, porque se você tem 60 milhões de armas voando, ou 360 milhões de armas, você tem mais armas do que a população. Entendeu? Mas, Daniel, isso tudo é um processo. Entendeu? A gente vai passar por muita coisa, a gente vai sofrer, esse é meu ponto de vista. Posso estar falando bobagem, mas a gente vai sofrer muito para chegar numa hora de falar assim: meu irmão, não dá mais. E essa hora tá chegando. Essa hora tá chegando. Eu, quando era garoto, quando era mulher, eu andava na rua tranquilamente. Quando acontecia, era um assalto com faca. Quando o cara parecia de 38, de 32, eu achava aquilo um absurdo. A população, nossa, o cara tá armado. Hoje em dia não, hoje banalizou. A pessoa vai pra rua de fuzil. E não é um fuzil, não. É 2, 3, 4. A pessoa, o marginal, ele fecha a rua. E não é só no Rio de Janeiro, não, cara. A coisa tá tomando um vulto que tá abraçando, já tá no Brasil todo. Você vê aí o absurdo de caixa eletrônica. Entendeu? O cara domina a cidade. O marginal chegar lá com 2, 3 carros, o cara domina a cidade. Valentim, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Santa Catarina, Paraná, os caras cansam de explodir parede de banco, prédio. Eles explodem o prédio. Daí eles vão lá com 3, 4 carros, 5 carros, 10 carros. Eles cercam o batalhão de polícia militar. Eles cercam a delegacia de polícia. Quando não matam o policial, eles entram lá dentro e roubam todas as armas, se não matar. E explodem o banco com dinamite e vão embora. Tá certo? Não é só no Rio de Janeiro. Pode falar. Nós chegamos num ponto, Daniel, que a sociedade acha bonito isso, né? Eu acho que é muito filme hollywoodiano que o cara vem, dá tiro no policial, explode tudo. Só que eles têm que ver o seguinte: enquanto tá morrendo sua polícia, quando passar a morrer o cidadão de bem, né? Quando o cidadão que não apoia a sua força de segurança começar a sentir o reflexo, coisa que já está acontecendo e já vem acontecendo, não é de hoje,
Oi. Caiu de novo. Maravilha. Palmas pra internet. Mas vamos lá que o oficial ele vai terminar de falar, porra. Vamos lá, meu país. Vamos prestar atenção, porque o que está acontecendo é muito sério. Nós vamos dar um jeito nisso o quanto mais rápido possível. Valentim tinha caído de novo, eu te reconectei. Tá? Não, só um minutinho. Eu gostaria também que você concluísse o teu raciocínio, que, porra, é verdade mesmo, né? Tá faltando pro povo acordar, ele entender o que a gente está falando e está fazendo nas redes sociais, o que a gente está fazendo aqui na rádio, o que a gente vem fazendo há muito tempo, que é alertando. Agora, se ele não quiser acordar desse jeito, infelizmente, não é porque nós queremos, não é porque a polícia vai permitir, mas o cidadão vai começar a morrer de uma forma muito mais rápida. Não vai ser só no hospital, não. Vai ser na rua. Já morre, Daniel. Nós vivemos um clima aí de guerra civil. Foi divulgado a informação um dia desse aí, que o Brasil tem mais morte violenta do que a Síria. E aí, como é que faz? Entendeu? Nós não estamos, entre aspas, né, que fique claro, em guerra. Então como é que você num país, numa cidade pacificada, numa cidade que você não vive em guerra civil, você tem mais mortes num ano do que a Síria em 5 anos? Lógico, dadas as proporções de tamanho, mas enfim, não era para ocorrer, não era para ter tanta morte. Ô Valentim, cidadão... eu não sou especialista e a maioria do povo que nos ouve, tá, e que vai continuar nos ouvindo, ela não é especialista em segurança pública, tá? Mas me diz uma coisa, tem umas coisas que não cabem na nossa cabeça. Tipo assim, uma UPP vai reestabelecer a ordem e a segurança pública naquele morro, naquela vila, naquele bairro, ou o que vai reestabelecer essa segurança é uma educação digna da sociedade como um todo? Para a sociedade entender que o governador, que o prefeito tem que dar condições e tem que dar volume de pessoal, né? Como é que chama? Tem que dar condição de homem, né? Tem que dar um volume de policiais na rua suficiente, bem armado, com o apoio da sociedade também armada. Eu não penso que uma UPP vai resolver o problema da segurança pública no Brasil. Até porque, como você mesmo disse, nós todos já sabemos, morre muito mais policial no Brasil do que a televisão mostra. Existe muito mais policial no Brasil colocado numa cama e em cadeira de rodas, sem suporte, sem assistência do governo, seja ele municipal, estadual ou federal, do que a televisão mostra. E onde isso ainda não acontece, está chegando a passos largos. Daí eu te pergunto, irmão, se você tem um bandido sentado na cadeira de prefeito, de vereador, de governador, de senador, de presidente, esse cara vai de fato fazer alguma coisa para melhorar a condição da sociedade e dos defensores da sociedade, assim como a condição da saúde, da educação? Você acha que um bandido vai botar ele mesmo na cadeia? Não, com certeza não. Eu vou te falar em relação ao PP, vou por etapas. Em 2010, 2012, quando começou a se falar em UPP, quando começou a ter aquelas operações, eu participei de praticamente todas, pelo batalhão de choque. A invasão do Complexo do Alemão, eu participei da invasão, eu fiquei na ocupação e fiquei mais de um ano do Complexo do Alemão com um batalhão de campanha. Então, naquele momento, Daniel, o cidadão da comunidade, quando viu aquela proposta de mudança, ele abraçou a ideia do PP. Pô, eu estourar a boca de fumo, de estacar, de estourar onde se guardava as cargas, porque o morador passava da gente logo com um bilhetinho, ó, naquele local tem. Passava o marginal e falava, esse cara é marginal. Então, durante esse processo de 1 ano, 2 anos, o morador acreditou. Mas é o que eu falei, cara, não sei se saiu, quando a ação caiu.
o único órgão do Estado entra na comunidade é a polícia. E o que a polícia faz? A polícia reprime, a polícia prende, a polícia mata, entendeu? Então, nós não vamos lá para abraçar ninguém, cara. Nós vamos lá para combater. É uma polícia militar. Nós vamos para combater o crime. O Estado não entra com saúde, com educação. O Estado não dá condições no saneamento. É raro. Ou se faz em época de eleição. Ou se faz para medidas pontuais. Em 4 anos, nós perdemos o Complexo do Alemão. Perdemos. Você estava me falando? Você está me falando das ocupações das UPPs, não é isso? Das UPPs. Tá. Isso, das UPPs. Entrou um pessoal aqui agora e tinha dado um corte que pediu para você repetir o que você falou. Você participou da grande maioria dessas ocupações, não foi isso? Trabalhei na época, eu sou chogueando desde 2005. Então, se não me falha a memória, a época da guerra foi 2010. Tem 4 anos de UP. Nós estamos em 2016, então foi isso aí, de 2010 até aqui. Então, eu participei da guerra do Complexo do Alemão. Eu trabalhei na época da invasão, eu fiquei 6 meses dentro do Complexo do Alemão pelo Batalhão de Choque, fazendo a ocupação, e depois eu fiquei mais de 1 ano pelo Batalhão de Campanha. O que era o Batalhão de Campanha? Era um batalhão criado para pacificar aquela parte enquanto a UPP não se estabelecia. Então, durante esse tempo, nós prendemos muito. Nós combatemos muito, fizemos apreensões de armas, de drogas, prendemos muita coisa. E o morador, nesse período, o morador fechava com a polícia. O morador vinha e negava bilhetinho, o morador fazia denúncia. O morador falava, que fique aqui, que isso... Peraí que é importante o que você está falando. Por quê? Quem escuta a televisão, escuta aquele monte de informações que não mostram essa realidade. Na verdade é o seguinte, o cidadão de bem, que é a grande maioria, é ou não é a grande maioria? Sim, ok. Que você tem aí. Ok. Esse cidadão que está lá naquele morro, está lá naquele local, que você está indo para lá para preparar, né, aquela comunidade para receber a UPP, é o cidadão que vem colaborar com você. E a maioria é cidadão de bem, porque você conhece o vagabundo já o criminoso na hora. E vocês sentem que, poxa, o povo todo recebe vocês como se fosse assim a salvação da lavoura. Tipo, graças a Deus vocês estão aqui, não é isso? Sim, durante as primeiras ocupações, Daniel, as primeiras guerras, né, que eu costumo falar, eu acho que se resume a isso, os primeiros combates nessas comunidades, principalmente no Complexo do Alemão, que foi guerra muito de flor do domingo, da invasão, mas eu fiquei de segunda a sábado lá, entendeu? Eu fiquei de prontidão, eu não saí do batalhão, era Complexo do Alemão, Batalhão de Choque, Complexo do Alemão, Batalhão de Choque. Então, quando teve a ocupação, o morador foi receptivo. Porque o cara que vive ali na comunidade vive pelas regras do tráfico. Entendeu? O cara vive pela regra do tráfico. O cara não é uma sociedade paralela, uma coisa surreal. Quem conhece, sabe o que eu estou falando, vai falar assim, pô, é verdade. É surreal. Você vive uma outra, vamos botar assim, num mundo paralelo, numa realidade paralela. Você não está na realidade Quando você sai da comunidade, o morador sai da comunidade, ele volta para o mundo real, o mundo civilizado. Quando ele está dentro da favela, no jogo do bandido, ele paga com a lei do bandido e põe ele. Lá não tem o 90, cara. Lá não tem corpo de bombeiro, lá não tem o que o vagabundo quer. Se o vagabundo quiser deixar o SAMU entrar, ele deixa. Se ele não quiser, ele não deixa. Ele acabou o assunto. Pô, vou te dar um exemplo. Da Rua Caetá. A Rua Caetá é das principais lá onde tinha um baile, coisa e tal. Meu irmão, nós ocupamos na época do batalhão de campanha. Teve a guerra, o choque entrou, aí ocupamos 6 meses e depois entrou o batalhão de campanha. Porra, a gente estava com o pessoal do exército, cara. Meu amigo, era uma maravilha, a gente dormia lá, ficou um cara de guarda, entendeu? Era o quarto de hora mais tranquilo do mundo. Hoje, você passa 200 metros da base da quadra do Canitá, você já não vai, porque tem barreira, trilho no meio da rua.
Isso 4 anos depois de uma guerra que foi histórico a ocupação daquilo ali. Mas não tem, o poder público não quer, o poder público quer o cidadão burro, o cidadão doente, com fome, entendeu? Uma polícia que não tem força para nada, que eles podem manipular. E é isso, né? Agora o cidadão de bem tinha que rever os conceitos a respeito das forças de segurança. Eu não estou falando só do Rio de Janeiro não, cara, eu estou falando do Brasil todo. Sabe o que a gente pede muito, que a gente repara, ô Daniel? É um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Entendeu? Eu acho que o cara que é patriota, o cara que é brasileiro mesmo, acredita nas forças de segurança, o cara de policial ali, meu irmão, dá um bom dia pro cara, dá uma boa tarde, boa noite, que ele já vai estar mudando a vida desse policial. Depende do policial tá chateado. Chega um cidadão e fala, pô, meu irmão, bom dia. Eu acredito no teu serviço. Eu preciso do teu serviço. Eu preciso do teu bem pra me proteger. Pô, o cara ganhou um prêmio, não precisa nem de salário. Cara, você não tem... Essa é a nossa concepção, que a gente tem que mudar. Você não tem noção de como isso emociona, tá? Toda a sociedade, cara. Ouvir isso, entendeu? Porque por mais que a gente fale isso e a gente faça isso, sabe que eu conheço muito patriota em todo o Brasil, que é o seguinte, não pode ver um PM, não pode ver um policial civil, um policial federal, um oficial das Forças Armadas, um soldado, sem prestar uma continência em respeito ao que ele está fazendo. Anos atrás isso era uma coisa assim que, porra, o policial... Poxa vida, né? Ficava assim, o que esse cara tá fazendo? Por quê? Hoje não, cara. Hoje a gente tem visto, lá em Brasília, aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, na frente lá da Polícia Federal no Paraná, o pessoal da PM, da Polícia Civil, da Polícia Federal, fica honrado com a gente quando a gente vai para lá e nos prostramos em continência. Nos postamos e prostramos em continência as nossas forças. Hoje o soldado na rua, ele tá dando... Cara, a gente vê a felicidade no rosto daquele soldado, seja ele um soldado mulher, um soldado homem, não importa, né? Ele sentir que a sociedade está voltando a reconhecer o valor dele. E é isso que nós precisamos nesse momento. Como você disse, a gente não sabe quanto tempo vai levar. E a gente está aí, as manifestações estão acontecendo. E amanhã, meu irmão, amanhã, lá na frente da Alerj, vamos levar quantos mil pessoas para lá? 20 mil? 10 mil? 50 mil? Fala aí. Eu creio que vai dar umas 20 mil pessoas ou mais. Tá? Porque a rapaziada aqui, a galera do Rio, tá mordida. Entendeu? A gente quer mudança, nós queremos mudança, nós queremos ser a mudança. E se não for do jeito que a gente quer, meu irmão, vai ficar difícil pra ele. Eu tive lá na Alerj, postaram uma foto da grade com as placas, né? Não encoste, risco de choque elétrico. Nos grupos eu fui o primeiro a me voluntariar a encostar lá. Eu falei, o quê? Não, meu irmão, na manifestação eu vou lá e meto a mão lá, e se eu tomar um choque você retira. Pra provar que se era ou não. Aí hoje eu não me contive, hoje de manhã fui lá. Eu não saí de casa, não fui nada, um sol bonito que tava aqui. Fui lá no centro da cidade, gravei um vídeo, botei a mão na grade. Eu falei, ó, rapaziada, é mentira. Pra provar que a gente não tem medo, cara. A gente enfrenta fuzil, granada, entendeu? Arma de tudo, que é tipo, eu vou ter medo de uma grade supostamente eletrificada. Importante isso que você falou. Importante isso que você falou, porque muita gente não está sabendo. Alô, pessoal do Brasil, olha só o que o governo do Rio de Janeiro tentou fazer para intimidar a manifestação das nossas forças de segurança e da sociedade carioca e brasileira em apoio à manifestação de amanhã, lá no Rio de Janeiro, na Alerj. Que horas vai ser lá, Valentim? 10 horas da manhã. A partir das 10 horas da manhã, pessoal. Pode chegar lá. Recolhendo alimentos. Exato. Fazer um movimento lá pacífico e ordeiro, porque somos funcionários, somos policiais, bombeiros, policiais civis, DESIP, vai ter o pessoal da saúde. E vou falar uma coisa, Daniel, que para ficar bem claro, não vamos aturar baderneiros, não vamos aturar black blocs, não vamos aturar pessoas que destruem o movimento.
tá? Como essa rádio tem um âmbito nacional, um alcance nacional, espero que essa mensagem chegue a quem tem que chegar. Não vamos aturar. O primeiro que tentar fazer algum tipo de baderna, de bandalha, será preso. Porque lembre, senhores, tem policiais, é uma manifestação de policiais, funcionários públicos, porém policiais. Tá? Nós estamos do lado da lei, da ordem. Mesmo sem receber, nós somos vocacionados. Tá? Nós damos a vida pela sociedade. E não vamos atuar e não gostaríamos de ver baderneiros atacando os nossos colegas que estão trabalhando. Isso não será permitido. Positivo. Ou seja, pessoal, tentaram fazer na Alerj o que fizeram lá em Brasília. Botar grade, cercar o STF, cercar o Congresso Nacional. Estão se cercando de quem? Se a manifestação, quando é uma manifestação patriota, ordeira, né, seja de qual for o segmento da sociedade, seja de policiais, seja de médicos, é uma manifestação patriota, é uma manifestação ordeira. Tentaram cercar Brasília e agora o governo do Rio de Janeiro tenta cometer a mesma atrocidade que Dilma Rousseff e seus associados de todos os partidos que ainda permanecem no governo brasileiro e nos estados e municípios, tentaram cercar o Pezão, o Haddad tentou cercar a Alerj e botar uma plaquinha lá, risco de choque elétrico. O Valentim foi lá e eu recebi o vídeo que ele fez na hora, botou a mão lá, até porque isso é crime, né, Valentim? Quer dizer, se o cara fizesse isso, ele, sei lá quem seria o responsabilizado, teria que ser preso. Não pode fazer isso em área pública, tá? Primeiro fator. Valentim foi lá, mostrou, não, isso aqui não é verdade. O recado pro Black Bloc, para essa turma do MST, do PSOL, de qualquer, da CUT, que estiver pensando, sequer pensando, em fazer vandalismo e usar da manifestação das nossas forças policiais no Rio de Janeiro com o apoio, incentivo e participação da sociedade patriótica amanhã, no Rio de Janeiro, pode tirar o cavalinho da chuva, irmão. Lá o tranco é forte, lá a cobra fuma. O recado já foi dado, vai sair preso, vai ser erguido para cima e vai ser colocado com muito carinho dentro de uma das viaturas que lá estarão para proteger o ato cívico, a manifestação popular com o apoio de todo o patriota do Brasil. Valentim, foi uma honra, eu espero te ter. De repente você grava alguma coisa lá, me manda amanhã, durante a manifestação, eu vou estar à disposição, com a rádio à disposição de você, assim como do pessoal de Brasília, que Brasília também não acaba hoje, continua amanhã. Teremos êxito sim, irmão. Força, foco e fé. Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, abaixo só de Deus. Deus acima de tudo e o nosso Brasil protegido em suas asas, seu manto. Irmão, foi uma grande honra, foi um orgulho para nós termos hoje na inauguração você aqui com a gente. Fica à vontade, Valentim. Quero te agradecer pela oportunidade. Você é nosso, cara. Você apareceu naquela manifestação lá das Olimpíadas, você caiu de paraquedas, mas caiu bem, peguei, né? Então é isso aí, Deus, pátria e família, cara. Eu acho que é a coisa mais importante, entendeu? E nós não vamos deixar isso cair, não vamos deixar ninguém passar por cima desses três pilares. Pode ser que for tentar interno ou externo, não vai conseguir, porque nós estamos aqui. Quando estivermos de pé, brigaremos com pedras, paus, arma, o que tiver ao nosso alcance, tá? E é isso aí, eu queria te agradecer, irmão. Obrigado aí. E vou filmar, vou mandar para você em primeira mão. E para os amigos aí que são patriotas aí, é uma honra imensurável estar falando, explanando um pouco da nossa realidade. Guerreiro, sem mais palavras a dizer, além de avante. Cara, tamo junto. Brasil, caveira, selva, montanha, adsumos, choque. Valeu, irmão. Choque. Tamo junto, Daniel. Obrigado aí, cara. Um grande abraço. Muito bem, senhoras e senhores ouvintes da rádio que fala a verdade sobre os fatos, né? Nós não temos ambição de nos tornarmos um estúdio fonográfico ou
Enfim, mas temos sim a ambição e temos a missão de, através do espaço que nos é proporcionado por essa tecnologia, naquela oportunidade que tivermos de estarmos aqui falando, seja ao vivo, seja colocando aqui informações que a gente vai estar passando aí, não só do Rio de Janeiro, mas amanhã é um dia importantíssimo, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília. Tá? E nós vamos estar divulgando, sim, além de áudios que circulam o dia todo, falando sobre Fórum de São Paulo, sobre as PECs, sobre essa revolução da esquerda, né, que se chama de esquerda, mas que é do crime político organizado, que eles tentam imputar na sociedade brasileira. Ou seja, se existe algum golpista no Brasil, de fato, eles sentam em cadeiras de vereadores, de senadores, de ministros, governadores e estão espalhados por todo o Brasil. Antes de acabar aqui, eu quero aproveitar a oportunidade, já que eu estou no ar, e falar para vocês sobre... Só um pouquinho, aqui achando o ponto... A PEC 241 e a 366. Tá uma polêmica danada. O Senado, Renan Calheiros, junto com o Maia, da Câmara Federal, aliados a toda essa caterva, né? Bem loucos lá, esperando a rede de TV lá do Senado e da Câmara sair do ar, ou alguém dormir achando que está tudo bem. Só que o Lula está solto, a Dilma está solta, o Temer está solto, o Renan está solto, indicados para o STF por esses criminosos, ninguém sabe se vão investigar ou não vão, né? Mas, enfim, tá tudo muito estranho. E com relação a essas PECs, a esquerda socialista, ela está falando o seguinte sobre a 241. Ela diz que não podemos dar benefícios aos mais pobres e tirar dos mais ricos. Isso nas palavras de Lindenberg Farias. Já os defensores do vice de Dilma Rousseff e Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, colocados lá como cúmplices de FHC, segundo o que também se fala, né, e o que se imagina pela sua ligação com o BRICS, com a Unasul, com a Ursal, com a OI-269, né, seu FHC? Malandrinho, achou que nós não íamos descobrir, mas está tudo sendo falado na rede social, assim como do Fórum de São Paulo, e de todo o PSDB, dizem. Esse pessoalzinho todo, né, os cúmplices do FHC, do Lula, da Dilma e dessa turma toda aí que está tentando passar a 241, dizem o seguinte: Ricardo Ferraço, né, rebate, não podemos ir ao banco e pedir dinheiro no cheque especial. Ou seja, de um lado, a facção criminosa que perdeu o cheque em branco chamado cadeira da presidência da República, ela quer o quê? Ela quer continuar podendo fazer negociata, né? Para quem não sabe o que é negociata, é superfaturamento. Acordinho, né? Faz um acordo, faz uma licitação e passa lá o amigo vamos falar a nível municipal? Passa o amigo dono do mercado, dono da ferragem, dono da empresa tal, da empresa que vende lápis, da empresa que vende estetoscópio, da empresa que vende o remédio, da empresa que vende o caderno, e por aí eles vão fazendo os acordinhos. Onde, como aqui na minha cidade, por exemplo, um catéter. Catéter é aquela agulha com a membrana que quando vai botar o soro ou aplicar algum remédio intravenoso, a enfermeira, ela coloca o catéter, né? Acha a tua veia ali, coloca o catéter, tira a agulha, fica o caninho, daí faz a acoplação ali, ou com a seringa, ou direto do soro para botar o remédio. Só essa agulha com essa membrana, que chama catéter, na minha cidade aqui, isso custaria no mercado em torno de 60 centavos, 40 centavos, 70 centavos. Isso chegou a ser comprado por alguns setores e algumas unidades assistencialistas na área da medicina aqui por R$7. Você imagina como é que o negócio não deve estar se o GAECO, o DGCOR e a Polícia Federal fizerem uma investigação. Tá? Além dos acordos que mantêm o poder, né? Então o que está acontecendo? De um lado, a facção criminosa que perdeu o cheque em branco, cadeira da presidência, que quer continuar podendo fazer as negociatas, superfaturamento, licitação. E acordos que mantenham no poder de negociação.
negociações criminosas, tanto com estatais quanto com empresas privadas, como Odebrecht, centenas de outras milhares, a exemplo do que eu citei em cima, quando eu falei em negociado de superfaturamento. Pois bem, do outro lado, nós temos membros das quadrilhas, todo mundo já sabe que o que está acontecendo é uma disputa por poder. Então são quadrilhas, né, que disputam o poder sobre o dinheiro dos impostos do povo brasileiro. Enquanto o Lindenberg Farias grita lá que não podemos dar benefício aos mais pobres e tirar dos mais ricos. Como assim? Se ele sempre esteve do lado da esquerda, né, do PT, que quer beneficiar o pobre? Ah, tá, daí eu entendi. Viu só? Um trocadilhozinho rápido, mas para todo mundo entender. Daí do outro lado nós temos membros das quadrilhas que disputam o poder sobre o dinheiro dos impostos do povo brasileiro, gritando que o teto limita os gastos da corrupção. Porque a PEC 241 ela trata dos gastos, né? Gastos públicos. Prestem atenção, limitam os gastos públicos com a dívida pública. Né, que vai limitar os gastos públicos, vai colocar em ordem a dívida pública, que, se eu não me engano, já alcança quase 50% dos trilhões arrecadados com impostos no Brasil, ou do trilhão, quase 2 trilhões. Como se isso fosse impedir superfaturamento, negociata, nepotismo e todo tipo de artimanha usada pelos corruptos para nos roubar e assassinar todos os dias. E quanto a essa triste e criminosa afirmação, considerando o executivo, o legislativo e o judiciário indicado e comprometido, tanto um quanto os outros, o que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que, de fato, ambos pretendem tentar conquistar ou manter a sua facção criminosa no poder. E jamais saírem de lá. Para concluir, pessoal, a 241, para quem está vendo todo esse lixo, e quem vê a rede social todos os dias e pesquisa, né, não precisa que eu diga para ela se isso procede ou não, porque são fatos, são verdades inquestionáveis e incontestáveis. Aí tem a esquerda socialista dizendo sobre a PEC 3636, projeto do senador Silvio Nogueira, do PP. Sabe o PP? O PP, meus queridos, que está envolvido naquele esquema lá da empresa lá de Minas Gerais. Como é que é o nome? Me ajuda aí, só um pouquinho. Que a gente fez um apanhado agora, estou falando aqui com a colega. De Furnas, pessoal. O PP, eu não lembro também se era de Santa Catarina ou do Paraná, que junto com o pai do Aécio Neves e o presidente lá do PSDB, todos ligados ao PSDB, pagando propina para o PSDB, à torto e à direito, milhões e milhões de reais, que saem da saúde, da educação e da segurança pública, que assassina as nossas forças policiais todos os dias. Enfim, esse projeto do senador Silvio Nogueira do PP, ele diz que trata sobre jogos de azar e impedem a lavagem de dinheiro. Para impedir, ou seja, a afirmação é de que para impedir a lavagem de dinheiro, trata da legalização dos jogos de azar também. E aí, PEC do foro privilegiado, relator do Senado, senador Randolfo Rodrigues, do PSOL. Randolfo deu voto favorável à proposta do senador Álvaro Dias, PV Paraná, e acatou 3 emendas. Prestem atenção. O Randolfo deu voto favorável à proposta do senador Álvaro Dias e acatou 3 emendas para ajuste nas redações. Só um minutinho, na redação. Com a apresentação de um substitutivo. Pois bem, senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, que negócio é esse aí que a gente não sabe do que está se tratando? Porque eu pesquisei bastante. De repente eu até não aprendi a pesquisar o suficiente, mas que substitutivo é esse?
E quais são as 3 emendas que o senhor acatou com relação à PEC do foro privilegiado? Resumindo, cidadãos, a verdade é uma só, não tem duas não. Eu quero agradecer a todos os ouvintes e a todos os patriotas de todo o Brasil, especialmente as nossas forças policiais e as forças patriotas que estão em Brasília. Lembrem-se, se nós não podemos estar lá, cabe a nós ver o que está acontecendo, multiplicar essa informação, apoiar e incentivar para que o movimento patriota nacional, para que o movimento patriota, que é o único que pode salvar hoje as nossas famílias e o futuro do Brasil das mãos do crime político organizado, moralizando esse país, colocando ele no rumo da ordem e do progresso novamente, é o movimento patriota, é a nossa união. Todos devemos nos ater à unidade do objetivo principal, que é livrar o Brasil do crime político organizado. Deus, pátria e família, que Deus nos abençoe e nos dê uma noite abençoada. E quero mandar um abraço aqui aos ouvintes, a Cláudia, ao pessoal da PMR do Rio de Janeiro que estava nos ouvindo aqui, aos oficiais das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, que se não estão nos ouvindo agora, vão nos ouvir através das redes sociais, porque esse programa foi todo gravado, vai ser compartilhado através do Cruzada pela Liberdade, do Grupo Selva, de outros meios, e vai estar à disposição aqui também na rádio. Tá? A gente vai programar para aquele toque. Ele deu aí quase 2 horas de programa, 1h30. Isso significa que a gente vai escolher um horário, provavelmente por volta das 16 horas, né, diariamente, para que ele seja reprisado na rádio patriaamadabrasil.org. Um grande abraço a todos, um beijo carinhoso no coração de cada patriota e de cada membro das nossas forças policiais e armadas do Brasil. Segue a programação, fiquem à vontade, a casa é sua.